Fala galera, quinta-feira, 20 de maio, e nós temos alguns assuntos bem interessantes que aconteceram, fazendo esse vídeo aqui sem muita produção, para poder refletir e falar um pouquinho sobre essas coisas que aconteceram. Eu quero começar por uma fala da última senadora que infelizmente eu não peguei o nome, na CPI da Covid. Ela foi a última a falar, ela fez algumas colocações interessantes, a mais importante delas, a meu ver, foi sobre a ausência de barreiras sanitárias quando da crise lá em Manaus, da troca de pessoas de cidades, das viagens das pessoas para outras cidades para se tratarem, e a não instauração de barreiras sanitárias. E ela colocou isso para o ex-ministro, general Pazuello, e quando ele ia começar a responder, o Randolfo Rodrigues deu a ele 1 minuto, ela interrompeu de novo e disse uma coisa muito interessante. Ela falou assim: senador, eu não estou interessada na resposta dele. O que eu queria entender é por que o descaso em promover segurança sanitária para os brasileiros. Então esse foi o tom aí do fechamento da CPI da Covid hoje, um fechamento, a meu ver, bem interessante. Então vamos falar sobre este assunto e sobre alguns outros assuntos que são importantes para a gente refletir um pouquinho sobre como anda a nossa vida aqui no nosso Brasilzão querido. Então eu sou Marcos Vinícius, criador e comentarista aqui no canal. Rapidinho, se você puder, se inscreve, tá? Não demora, é só você clicar nesse botão aí embaixo de inscreva-se e do lado tem um sininho que você ativa as notificações, assim você fica por dentro dos lançamentos aqui do canal. E só lembrando que eu estou na busca aí de chegar até julho com 1000 inscritos. O canal passou de 500 e eu conto com a sua ajuda, com o seu apoio para a gente continuar levando uma mensagem ponderada, uma mensagem equilibrada, uma mensagem de reflexão para o nosso crescimento, aí, o crescimento do nosso debate e para vermos assim uma mudança real na nossa sociedade. Sem mais delongas, vamos aos temas de hoje, na verdade. Então, falando sobre essa senadora, que infelizmente eu não peguei o nome, ela fez algumas colocações e eu achei muito importante essa colocação sobre as barreiras sanitárias. Nós, brasileiros, estamos impedidos de entrarmos em alguns países da Europa e até em outros países. Por quê? Porque nós não fazemos barreira sanitária, porque nós não fazemos testagem em larga escala, porque nós não cuidamos realmente do risco de transmissão do vírus para outras pessoas. Isso pode ser visto, inclusive, nas diversas festas clandestinas, nas aglomerações, no esforço de muita gente de manter determinados locais abertos, cheios de gente, pessoas sem máscaras. Eu, quando saio, eu coloco 2 máscaras. Eu coloco a máscara normal e uma máscara descartável por baixo. Por quê? Medo de me contaminar? Não, não só medo de me contaminar, mas também a preocupação com o outro, que é uma coisa que parece que não faz parte da pauta da maior parte dos brasileiros hoje. E as perguntas dela foram muito interessantes e ela aludiu, como eu falei aqui no início do vídeo, naquele momento lá em Manaus, quando colapsou o sistema de saúde lá e pessoas foram transferidas para outros estados, outras cidades. E então ela inquiriu ao ex-ministro da Saúde a dinâmica dessas transferências. Por que não houve essa vigilância sanitária? Por que não há uma vigilância sanitária efetiva no Brasil? Por que não há um cuidado com esse risco da propagação através das barreiras? Esse assunto das barreiras sanitárias se junta a um outro tema muito importante, que é o seguinte: a variante indiana. O Brasil havia detectado no início dessa semana um caso da variante indiana num navio de bandeira sul-africana que está fundeado ao largo do Maranhão, né, no norte, um navio de minério. E hoje já se confirmou a existência de 6 pessoas contaminadas dentro desse navio com essa variante chamada B1.617, a variante da Índia. Como vocês sabem, a Índia hoje está batendo recordes semanais do número de mortes, a ponto de ter saído uma notícia esses dias
que corpos boiando no rio Ganges, que é o rio sagrado lá para os indianos. Um momento muito difícil para a Índia. Crematórios superlotados, cemitérios superlotados e essa variante extremamente letal e chegou aqui na nossa costa. O Instituto Butantan, juntamente com o Estado de São Paulo, está fazendo uma monitoração epidemiológica no estado de São Paulo para identificar se há o risco dessa variante estar no estado de São Paulo também. E eles estão fazendo isso com bastante rigor. Para o quê? Para haver um preparo. Também achei a atitude lá da Secretaria de Saúde do Maranhão bem proativa. Eles isolaram todos os tripulantes desse navio, estão todos isolados nas suas cabines. É interessante notar, é importante que você pense nisso. Você que muitas vezes pensa assim, ah não, eu não vou ter nada, eu vou para a festa, eu vou para a rua, eu vou aglomerar. Essa mutação, ela foi identificada na Índia pela primeira vez, pela OMS, e foi catalogada como variante de atenção. O que significa isso? Variante de atenção significa que é considerada pelos cientistas como potencialmente mais perigosas do que as cepas originais. Desde que a variante indiana foi detectada lá na Índia em outubro de 2020, a pandemia fez um estrago na Índia tremendo. Já se somam 290 mil mortes e mais de 25 milhões contaminadas no total. Bom, voltando ao assunto CPI da Covid, mais uma vez o general Pazuello fez de tudo para defender o governo federal, defender o presidente Bolsonaro, e foi alertado por uma senadora também, que interessantemente essa senadora é governista, ela é inclusive do PSL, que ele estava jogando toda a culpa no colo do presidente da República. É lógico que ela fez isso para tentar alertá-lo dele mudar alguma coisa, mudar a forma de conduzir o seu depoimento. Num dado momento, inclusive, ela teve um ato falho dizendo assim, porque está sendo incriminado o presidente e não é isso que nós queremos. Logo, um pouquinho antes, ela tinha dito que está ali para buscar a mais absoluta verdade. Então, esse ato falho demonstra que não é bem isso. Porém, ele foi alertado sobre sobre o seu comportamento e também sobre o comportamento evasivo dele de não dar resposta. Uma coisa que eu notei no Pazuello é que ele hoje estava mais agressivo do que ontem para responder aos senadores. E aí, isso entra no último assunto que eu quero comentar aqui com você. Lá dentro da discussão, que não tem a ver com o Pazuello, mas tem a ver com agressividade, o senador Omar Aziz, então, discutiu com o senador Flávio Bolsonaro, que, como é dito por todo mundo, toda a imprensa diz isso, todo mundo diz isso, que ele não comparece às sessões. Estou aqui em nome do papai. Bem, vamos à discussão. A discussão foi porque estava sendo tratado na CPI a influência do Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, não tem cargo federal, não tem cargo no governo federal, mas vive em Brasília, ao invés de estar aqui cuidando dos assuntos concernentes à cidade que o elegeu vereador. E sobre a influência dele no tal gabinete do ódio, e reuniões paralelas, e governo paralelo, etc. e tal, é a chamada ala ideológica do governo. E aí eu introduzo o assunto agressividade. Nesse momento, Flávio Bolsonaro, com aquela tática típica de quem não quer debater e discutir os assuntos seriamente, fez uma cortina de fumaça, dizendo que com o problema de um filho aconselhar o pai, só que não era o caso, que o maior conselheiro de Jair Bolsonaro é Silas Malafaia. A internet rapidamente reproduziu isso e um senador da base governista, ou seja, jogadinha ensaiada, né? A jogadinha totalmente ensaiada. Vamos convocar Silas Malafaia para depor. Silas Malafaia não tem nada a ver com a pandemia, Silas Malafaia não tem nada a ver com questões originais da CPI, que é a crise de oxigênio no Amazonas. Ele não tem nada a ver com isso. Mas imediatamente ele também se ofereceu, ou seja,
Nitidamente uma jogada ensaiada. Eu até mandei no Instagram do senador Randolfo Rodrigues uma sugestão. Não convoquem Silas Malafaia. Não façam isso. Por quê? Apesar dele ter esse tom agressivo, muito conhecido, ele até uma vez, eu me lembro de uma entrevista que ele deu, onde ele dizia assim: não venham me julgar pelo meu tom agressivo, é apenas oratória. Apesar disso, apesar desse tom, Silas Malafaia é um histriônico. Hoje ele é um histriônico. Eu vou parodiar aqui o meu querido Bispo Hermes Fernandes, que lançou um artigo no seu Instagram, e eu vou deixar aqui no vídeo para você ler, comparando Silas Malafaia ao personagem lendário da Bíblia, o Sansão. Sansão e Dalila, tem até filme clássico, né? Ele compara Silas Malafaia ao Sansão. E a Dalila seria a política. E o que o Hermes Fernandes diz ali, e que eu já disse em outras ocasiões, em outras postagens minhas. Desde que Silas Malafaia assumiu um perfil ideológico para o seu discurso, a sua relevância evangélica diminuiu muito. Por isso, Silas Malafaia aproveita todo o palco que tiver para dar o seu show gospel e assim continuar posando para as pessoas de grande defensor das verdades bíblicas e do Evangelho. Então, eu vou deixar de novo aqui essa sugestão e eu quero pedir a você que está assistindo o vídeo, que não se inscreveu ainda, para você se inscrever, para você fazer esse vídeo chegar ao senador Randolph, ou ao Renan Calheiros, ou ao Omar Aziz, a alguém da CPI que, logicamente, não comprou essa ideia, para não darem palco ao Silas Malafaia. Silas Malafaia não precisa de mais palco político. Ele não precisa disso. Deixa o Silas Malafaia ficar no campo que ele já tem, nas bravatas que ele já lança na televisão, no seu programa. Para com isso, né, Silas Malafaia? Então, não deem credibilidade a Silas Malafaia, conselheiro do presidente da República. É um palco montado e não vai fazer bem nenhum à CPI da Covid, nem para a gente chegar à conclusão de quem errou, de quem acertou, de como foi conduzida a estratégia para se evitar mais de 440 mil mortos pelo Covid-19. Eu espero que você não caia no engodo dos mercadores da fé, desses que vendem a pureza da mensagem do Evangelho, que é nada mais, nada menos do que o amor, o cuidado e o afeto. Aproveito para fechar aqui o vídeo para te convidar sábado agora, sábado, dia, deixa eu te pegar a cola aqui, 22 de maio, sábado 22 de maio, vai ter uma live aqui, às 18h30 aqui no canal, sobre luto, como enfrentar o luto na pandemia. Fique bem, até o próximo vídeo.